Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre os procedimentos realizados na UTI, né? Que nós fazemos? Fazemos sinais vitais, monitorização, acesso, sondagens, pressão venosa central, pressão arterial média, aspiração traqueal, tipos de catéteres, marca-passo, todos os outros procedimentos que nós fazemos na UTI. Frequência. Corresponde ao número de pulsações por minuto e varia de acordo com a idade e o sexo. Valores normais de adulto de 60 a 100 batimentos por minuto, criança de 80 a 120 e bebês de 100 a 160. Sinais vitais em pediatria. Ele é um pouquinho diferente. Ó, a respiração, ela vai, ó, diminuindo, ela tem de 30 a 40 quando é até 1 ano, tá vendo? O cardíaco, a frequência cardíaca, ela tende a ser muito mais alta quanto é menor a idade, é normal, tá? E a pressão arterial, que é também chamada de tensão arterial, de 70 a 90, ela é muito baixa e ela tende a ir até 12 por 8 e aumentando. Mas até 12 anos ainda é 10, a média de 10 a 12, ela é muito baixa. Não é 70 por 90 aí não, tá? Aí tá dizendo que é de 70 a 90, a sístole. É de 7 por alguma coisa, 6, 5, 4, 5, 4 não. 6 é bem baixinha, tá? Classificação da PA para adultos acima de 18 anos. O normal é até 13, tá? Por 85. Alta, aí tá um pouquinho alta, de 13 a 139, de 85 a 89, tá? Então, sístole de um lado, diástole do outro. Aí nós temos um estado leve, 140 a 159, moderado, 160 a 179, grave, 180 a 209 e muito grave, acima de 210. Olá, temperatura do recém-nascido. Ó, ele tende a ficar muito quente, por isso que não deve se colocar muita roupa. A frequência cardíaca, como eu já falei, ela tá um pouquinho mais alta. A frequência respiratória, tá bom? Ela tende a ser maior também, depois ir diminuindo. E a pressão arterial, tanto a diferença da sístole e da diástole, tá bom? A classificação da temperatura. A temperatura, baixa temperatura, menos de 35,5 graus Celsius, tá? Retal e menos de 35 axilar. A normal de 35,5 a 37,9, retal e 35 a 37,4 axilar. Febre, que é hipertermia, 38 a 38,9 retal e 37,5 a 38,4 axilar. Tem essas diferenças, tá bom? Febre alta, acima de 39 retal e acima de 38,5 axilar. Monitorização cardíaca. A monitorização serve para observar as arritmias cardíacas já existentes e prevenir que outras arritmias se instalem, assim como determinar os efeitos de algumas medicações que o paciente esteja recebendo, como digitálicos, antiarrítmicos e vasodilatadores. Ó a monitorização, tá vendo ali? 120 por 60, 81 batimentos por minuto, temperatura 36,6 graus Celsius, tá bom? A saturação 75. Pressão arterial, condição em que a força exercida pelo sangue contra as paredes da artéria é muito intensa. Temperatura corporal. A temperatura corporal normal em humanos, também conhecida como normotermia ou eutermia, é um conceito que depende do local do corpo no qual a temperatura é medida, hora do dia e nível de atividade do corpo. Porque assim, se eu tô correndo, se eu tava no sol, ela vai estar um pouco mais alta a temperatura, mas é normal. Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, e o seu valor normal varia entre 60 a 100 batimentos por minuto. Porém, ela pode variar e oscilar com a idade, atividade física ou a presença de doenças cardíacas. Olá, frequência respiratória ou ritmo respiratório. É a designação dada em fisiologia animal,
na medicina do número de ciclos respiratórios que a pessoa ela completa por 1 minuto. Lembrando aqui que uma pessoa correndo, ela vai ter um número maior. Uma pessoa em pé, sentada, ela vai ter um número. E uma pessoa deitada, ela tende a ter um número menor, tá? Oximetria é a aferição do grau de saturação de oxigênio no sangue. A oximetria é um exame não invasivo que serve para medir a quantidade de oxigênio no sangue. Este exame é usado com frequência nos hospitais para monitorar os sinais vitais do paciente internado. Este exame é feito com oxímetro colocado sobre o pulso, na orelha, no dedo mais comum e em recém-nascidos. Pode ficar no pé, tornozelo, panturrilha, palma da mão ou antebraço. Uma leitura normal para uma pessoa respirando o ambiente fica acima dos 90. Uma leitura de 96 a 99 normalmente não é motivo para alarme. Uma leitura de 95 ou menos pode indicar hipóxia e deve ser investigado. Uma leitura de 90 ou menos indica hipóxia e exige uma ação imediata. Pressão arterial média e pressão arterial invasiva. Material que será explicado após a apresentação de trabalho. O que é isso que a Pro quer? A Pro quer que após isso aqui, vocês pesquisem para mim pressão arterial invasiva, tá? Pressão arterial média é quando a gente pega a sístole e a diástole e tira a média, soma as duas e divide por 2, você tem a PA média desse paciente. Mas eu quero pressão arterial invasiva, quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre isso aí, tá? Acesso, nós temos acesso venoso periférico e acesso venoso central. Acesso venoso periférico. A punção de veia periférica está entre os procedimentos mais comumente realizados pela saúde no atendimento pré-hospitalar, tá? E no pronto atendimento na enfermaria e na unidade de terapia intensiva, claro que também tem. Deve ser executado com segurança, as veias dos membros superiores são as mais frequentes utilizadas. Na seleção da veia a ser puncionada deve ser preferida as de traje mais retilíneo, mais retinhas. E na seleção do tipo do catéter, no caso de necessidade de rápido fluxo, deve dar preferência a catéteres curtos e calibrosos. Indicações: pacientes estáveis hemodinamicamente, pacientes chocados e pacientes politraumatizados. Contraindicações: evitar puncionais em locais de infecção, claro, e de lesão. Presença de trombose reconhecida no trajeto do vaso limita o procedimento neste local. E evitar puncionar veias onde haja lesão óbvia. Viu lesão? Não. Presumida ou potencial entre os sítios de punção e o coração. Vantagem: pode ser procedidas mesmo na vigilância de alterações, mínimo risco. Outras complicações possuem menor gravidade: trombose, flebite e hematoma. Flebite é a inflamação do vaso, tá? Alguns dispositivos podem permitir que sua extremidade distal seja posicionada em veia central. As desvantagens: necessidade de troca a cada 72 horas, evitando flebite ou infecção. Complicações: flebite, celulite associada a necrose. Por que celulite associada a necrose? Tem medicamento, drogas controladas, drogas muito fortes, que quando vão para o tecido causam necrose. Então, quando eu falo em UTI, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Infecções, trombose. Tipos de catéteres. A escolha deve ser baseada na indicação do acesso, avaliando as medidas e velocidade de infusão possível em cada tipo. Em relação à técnica de introdução, encontra-se 2 tipos mais empregados de catéteres. O metálico, butterfly, que é a borboleta, inicia-se a punção com ângulo de 15 graus, com o bisel da agulha voltada para cima. Após a punção em angulação, é diminuída a cerca de 10 graus e a agulha é protegida para estar inteiramente posicionada na luz da veia. Normalmente são pouco calibrosos e não devem ser usados para reposição volêmica. Não, a gente não dá soro com ele, é só para medicação na emergência, rapidinho. Plástico ou siliconado, que é o catéter, é o gelco,
Inicia-se a punção com 15 graus, com a agulha voltada para cima. Após a punção, a angulação é diminuída em cerca de 10 graus. Devem ser usados preferencialmente quando há necessidade de reposição volêmica, notadamente os mais calibrosos, GELCO 14, tá? Emergência, UTI que nós estamos falando. Locais de punção, sempre ou jugular ou membros superiores, tá? Tem vezes que podálica prova um pé, sim, mas a preferência é braço, radial, mão, tá? Dorso venoso e, caso necessite, jugular. A técnica para a obtenção do acesso venoso central é essencial para o tratamento de muitos pacientes. Quem passa o acesso venoso central é o cirurgião. Quem faz o curativo do acesso venoso central é o enfermeiro, mas na hora de conectar os medicamentos, soro, tudo direitinho, o técnico pode fazer. As funções mais comumente realizadas é a jugular, subclave e femoral. As dissecções são factíveis, entretanto, não procedimentos do âmbito da cirurgia vascular e não serão aqui exploradas. Claro que não, porque é o cirurgião que faz. Indicações: impossibilidade de punção de veia, monitorização hemodinâmica, introdução de catéter, marcapasso, que é o Swan-Ganz, administração de soluções hipertônicas ou irritantes, suporte para infusão rápida de fluidos e hemodiálise. Contraindicação: se a pessoa tem uma coagulopatia, em locais de infecção a gente não funciona, se tem trombo, não deve ser tidas como a primeira escolha em politraumatizados. Vantagem: maior vida útil, possibilidade de monitorização, possibilidade de administração de solução em alta osmolaridade e possibilidade de administração de drogas. Então, é muito bom. Só que tem que lembrar que é perto do coração. Então, qualquer bactéria, qualquer infecção que der, é sepse generalizado. O cuidado tem que ser enorme. Desvantagem: envolve potencialmente maiores riscos inerentes, complicações indecorrentes na permanência do catéter. Punção arterial, pneumotórax, hemotórax, infecção, embolia, edema pulmonar e arritmias cardíacas. A escolha dos tipos de catéter deve ser baseada na indicação de acesso. Em relação à técnica de introdução, encontram-se 2 tipos de catéteres, tá? Tem um catéter introduzido através de agulha, que é o intracate, tá? É um catéter de menor custo, a gente vê muito, utiliza muito, a gente movimenta muito com o intracate. São agulhas mais calibrosas. Após a punção, o catéter é passado dentro da agulha e lá o cirurgião passa e você tem a parte de administrar medicação, a parte de administrar hemoderivados e é muito comum. Ó, a intracate. Essa é a agulha que para passar o lúmen, tá, gente? Temos também o Seldinger, até mais carinho, tá? Um fio guia metálico flexível através da agulha e aí retira em seguida, tá? Mas tem menos risco de laceração. Ó lá. Duplo lúmen, tá vendo ali? 2 entradas. Catéter, tá vendo ali? Tem uns que são mais de 2 lumen. Locais de punção. É importante a avaliação do local de punção de acordo com as características do paciente. A jugular, subclave, a femoral. Quem avalia isso é o médico. Quando disponível, o procedimento deve ser realizado com auxílio de ultrassom. Se tiver aquele aparelhinho, é legal dar uma olhadinha antes. Uma alternativa é a realização da punção guiada pelo emprego do intensificador de imagem. Então, é bom. Ó lá, tá vendo? Tanto colocando pela jugular, tá vendo ali, como pela subclávia. Já aqui, ó, colocando pelo rádio, tá vendo ali também? E pela braquial, o acesso. Femoral também.
Material para punção venosa central: gorro, óculos, máscara, avental, luvas, campo, gaze, pinça Kelly, degermante, PVI ou clorexidina, ringue lactato, antisséptico tópico, anestésio, lidocaína 2%, intracate ou kit de catéter que o médico vai utilizar, duplo lumen, porta-agulha, mononylon 3, é um tipo para fazer a sutura, para fixar o catéter no lugar para que ele não venha a sair. Tesoura, fita adesiva, esparadrapo microporo e modelos de simulação. Sondagem vesical. Também, quando a urina não pode ser eliminada, a enfermeira ela vai passar, o médico prescreve e ela passa a sonda. Olá? Onde é enfiado na uretra, né? Testa-se o balão antes de colocar, porque testando o balão antes de colocar, vê se ele não está furado, se não tem algum problema. Depois de coloca, infla o balão e nós temos ali. Principais indicações: obtenção da urina asséptica, esvaziar a bexiga que está retendo, monitorizar o débito urinário. Pacientes inconscientes, claro, tá na UTI, tá acamado, o paciente vai ficar todo de xixi, tem que passar uma sonda, né? E na UTI a gente faz balanço hídrico, tudo que sai, então a gente pesa a fralda, a gente pesa tudo para saber quanto de soro, tudo que é líquido que foi administrado e quanto ele tá eliminando. Até o peso dele a gente tira, tem marcas que já tiram o peso direitinho. A sondagem vesical pode ser dita de alívio, tá? Quando há retirada da sonda após o esvaziamento vesical. Ali, a sonda vesical de demora, tem vários vídeos, se vocês quiserem ver, tem vários vídeos sobre isso. Drenagem vesical suprapúbica. É um catéter, uma incisão de uma punção da região suprapúbica, tá? Ali vai ali e ali sai a urina. Tem pacientes com problema de próstata que vão até para casa com esse tipo de cirurgia com a bolsa para fazer a coleta da urina, tá bom? Principais indicações: paciente com retenção urinária por obstrução uretral, tá? Sondagem gastrointestinais também, descomprimir o estômago, remover gás e líquido, diagnosticar motilidade intestinal, administrar medicamento, tratar uma obstrução, um sangramento, obter um conteúdo gástrico para análise, várias coisas. Olá. E a alimentação, se o paciente está inconsciente, ele precisa ser alimentado. Pressão venosa central, material ao qual será apresentado no trabalho, que eu falei. Vocês vão pesquisar sobre a pressão arterial. Não lembra que tinha média? Eu preciso que vocês pesquisem sobre aquele assunto e me entreguem. Tá? A intubação orotraqueal, material a ser apresentado. Também vocês vão estar falando a intubação orotraqueal. Então, a pesquisa só são essas três. Quais são as pesquisas? Intubação orotraqueal, tá? Pressão arterial média, eu já falei, tá? Eu quero que vocês estudem sobre a pressão. Por que pressão é essa que a senhora está falando? Aquela interna que o médico usa os aparelhos para medir a pressão arterial interna. Como é que ele faz isso? Quais são os aparelhos? Onde é que ele mede? Onde é que se conecta isso para ter? É isso que eu quero que vocês pesquisem para mim. Aspiração traqueal consiste na remoção de secreções das vias aéreas superiores, naso e orofaríngea, com a utilização de catéter. O objetivo é de manter as vias aéreas do paciente entubado ou traqueostomizado permeáveis e livres de secreção. Indicação: se tem sons, ronco, aumento do pico, movimento. Se o paciente está inconsciente, dificuldade respiratória, ele vai precisar ser entubado, né, gente? E você não pode deixar a secreção. Tem a orotraqueal, a nasotraqueal e a endotraqueal, tá? Tem vários vídeos, tá? O marca-passo, desfibrilador, cardioversor, na apresentação de trabalhos. O que é que a gente vai fazer? Tem o estudo, as pesquisas que eu quero que vocês façam, que eu estou passando aqui. E para nossa quinta-feira,
nós vamos fazer um trabalho sobre o desfibrilador e o... Mas por que, Pro? Eu quero que vocês entendam. Desfibrilador, cardioversor e marca-passo. Só que eu queria que vocês gravassem, pode fazer em grupo, um videozinho com vocês, me explicando isso aí, sobre o desfibrilador, cardioversor e o marca-passo. O que é que interfere quando a pessoa tem marca-passo? Como é que isso é feito? E aí é uma apresentaçãozinha, tá? Porque graças a Deus a emergência tá acabando. Eu achei que a emergência nunca ia acabar. E tá acabando. E aí vai ser esse é o trabalho de quinta-feira. Então, quinta-feira nós iremos fazer isso, tá bom? Bons estudos para vocês e se cuidem. Se cuidem que com fé em Deus isso tudo vai passar.